Você já olhou para alguém e pensou: "O que passa na cabeça dela?" Essa frase é do filme Divertidamente, o conteúdo do nosso vídeo de hoje. O filme que recebeu muitos prêmios de animação, como o Oscar e o Globo de Ouro, é cheio de ricas metáforas sobre o funcionamento da nossa mente, e não é à toa que ele se chama Divertidamente. A gente vai percorrer alguns aspectos desse filme que eu sou fã, indico para as minhas pacientes, meus pacientes olharem, porque ele traz de uma forma muito mágica e muito bem colocada, didática e leve, alguns funcionamentos sobre as emoções, sobre os pensamentos e como acontece os processamentos do nosso mundo interno. O personagem principal do filme é a Riley, uma menina que passa por um momento de mudança num período onde as amizades, a escola e as relações entre pares é um momento tão importante que é na infância. E aí o filme vai percorrendo, mostrando o que acontece dentro dela, dentro da cabeça dela, nas emoções, e externamente como ela se coloca no mundo e como ela se relaciona com o que está acontecendo fora e dentro. Divertidamente é um filme que é muito útil para a gente poder entender a função de cada uma das 5 emoções principais: a alegria, a raiva, a tristeza, o nojo e o medo. As emoções são personagens importantes do filme, assim como a Riley, e vão mostrando a sua importância ao longo do filme e por que cada uma das emoções existe. Inclusive, a forma que as emoções são ilustradas no filme tem total relação com o seu significado e com as suas características. A alegria, por exemplo, tem o formato de um corpo como se fosse uma estrela, então traz mais leveza e mais felicidade. A raiva parece muito um tijolo, então ela é quadrada, vermelha e parece que é pesada, assim, está em foguinhos quando ela expressa mesmo ali a sua intensidade emocional. O medo tem contornos de um nervo e é roxo, então é como se a gente ficasse roxo de medo, né? Ou roxo ali, quase para um lilás, sem, com apatia diante das coisas, assim, né? Como se fosse uma tensão. O nojo é totalmente verde e aí se conecta com o brócolis, que é um legume que no filme mostra a Riley tendo bastante nojo, jogando o prato de brócolis fora. Então, o nojinho, ela tem até uma postura assim mais petulante e mais assim de snob mesmo. Então, o personagem do nojinho, ela tem essas características já ali nela. E a tristeza não poderia ser de outra cor que não azul, como a expressão em inglês, que é tudo meio blue, baby blues, que é a depressão pós-parto, são características da gente ficar mais chateado, então fica mais azulzinho, fica mais para baixo. O formato da tristeza é o formato de uma gota, então para representar assim a lágrima, o choro. E é legal de ver no personagem da tristeza que parece que ela é mais pesada, ela é mais arrastada, ela é mais preguiçosa. Então é legal de ver que até no filme tem uma hora que a alegria precisa arrastar a tristeza ao longo de um trajeto e ela se joga no chão e ela fica ali derramada. Então é bem como a gente se sente quando a gente está triste, né? Sem energia, com preguiça, com cansaço, com uma indisposição, né? Tudo isso aí são sentimentos que vêm da emoção tristeza. Através da animação e dessa forma metafórica, a gente consegue ver não só as emoções, mas muitos processamentos dentro da nossa cabeça. Então a gente tem o trem dos pensamentos, que é um trem que passa muito rápido, e aí também lembra as conexões neurais e o fluxo de pensamentos que às vezes fica mais intenso, como no dia a dia, e aí de noite o fluxo de pensamentos para e o trem não funciona. A gente também vê o depósito de memórias, que é como se fosse uma grande biblioteca, cheio de bolas, assim, cada bola tem uma cor que é representada pela emoção que se conecta com aquela memória, né? Para quem não sabe, as memórias, elas têm uma cola que é o afeto, que é a emoção, então a gente consegue guardar mais coisas quando a gente está conectada com aquelas coisas, então a gente consegue lembrar de situações muito felizes ou lembrar de situações onde a gente se sentiu muito amado, ou também lembrar situações de muito medo, lembrar situações de tristeza, porque o afeto, a emoção faz uma cola e aí a memória se forma com mais facilidade. Por isso que no depósito da memória, cada bola que representa um momento e uma memória tem um tom de uma das cores,
porque cada uma tem uma cor da emoção que originou aquela memória ali. Além dessa introdução, o Divertidamente traz muitas outras percepções que eu quero compartilhar alguns dos meus apontamentos aqui para vocês. Mas antes da gente seguir para essa parte, eu quero te dar as boas-vindas, caso esse seja o teu primeiro vídeo aqui do canal, me apresentar, dizer que eu sou a Ana Streit, sou psicóloga e que por aqui eu falo sobre psicologia, sobre conexões saudáveis e sobre estratégias mais funcionais da gente lidar com os desafios da vida e com o que a gente sente. Se tu ainda não for inscrito, fica o convite para que tu te inscreva e me faça companhia aqui pelos próximos vídeos também. Já deixa o teu like nesse vídeo. Então, um ponto importante, voltando no aspecto que eu falei, é que as emoções no Divertidamente são os personagens. E aí a gente consegue entender a fundo qual é a função de cada uma das emoções. É um filme muito psicoeducativo e que ajuda quando a gente vai ali fazer o processo de psicoterapia a educar mesmo os nossos pacientes, as crianças, ou enfim, que a gente se aproprie de por que que a gente sente cada uma das coisas, por que que a gente precisa sentir, qual que é o papel das emoções na nossa vida. E aí as emoções no Divertidamente, como personagens, nos ajuda a se lembrar, né, se conectar com esse sentido, essa função mesmo de cada uma das emoções. Dentro do aspecto da função das emoções, mas entrando em uma outra percepção, é a gente entender que não existem emoções positivas ou emoções negativas. Ao longo do filme, o que que a gente vai tendendo a sentir, e num roteiro muito bem elaborado, a gente vai tendo essa impressão que vai ficando mais forte. A gente vai percebendo então que a alegria é muito importante e que a gente ama a alegria e que a alegria deixa as coisas mais legais e mais divertidas. E a gente começa a sentir raiva, eu pelo menos fui sentindo raiva da tristeza ao longo do filme. Porque a tristeza parece não servir para nada, a tristeza parece que está ali só atrapalhando. Ela vai lá e parece que estraga alguns momentos, ela parece que deixa as coisas mais difíceis, e a alegria não, parece que a alegria a gente quer estar o tempo todo com ela é a queridinha do filme. E aí, lá pelas tantas, a gente começa a entender a função da tristeza e a entender a importância dela, a importância das emoções ditas como negativas, né? Porque são emoções mais desconfortáveis a gente sentir, a tristeza, a raiva, então são emoções mais difíceis da gente sentir. E a gente começa a entender, lá pelas tantas, um determinado momento do filme para frente, a importância da tristeza e das emoções desagradáveis. Em um desses momentos, a Riley tá com um amigo imaginário dela, que é um boneco todo colorido e bem divertido e totalmente criativo. E esse boneco perde um foguete também imaginário dentro de um buraco. E aí o que que acontece? O amigo imaginário então tá lá sentadinho, muito triste, porque ele perdeu o foguete desapareceu e não tem como se recuperar daquele foguete. E aí a alegria vem consolar o amigo imaginário dela e começa a apontar coisas boas, começa a ter um olhar positivo sobre aquilo, começa a ter esse acolhimento meio que não ajuda naquele momento. E o Big Bong, que é o amigo imaginário, ele começa a ficar mais chateado com a intervenção da alegria. Não, ele fica daqui a pouco incomodado, a gente começa a ver que ele não consegue se conectar com o movimento da alegria de acolhimento. E aí nessa hora a tristeza senta do ladinho dele, fica ali com ele na emoção que ele está sentindo, naquela frustração que ele está sentindo, e ela valida aquela emoção. Então ela diz algo como: "Puxa, eu sinto muito que teu foguete perdeu, eu sei como ele era importante para ti". E ela faz um movimento de acolhimento e de validação daquela tristeza, e aí lá pelas tantas ele diz: "Ai, tá bom, eu acho que, foi um foguete muito especial", e aí ele sai, consegue ressignificar, consegue seguir em frente. Então, como é importante a gente poder validar as emoções e entender o que a gente precisa naquele momento, e nem sempre a alegria vai ser adequada, nem sempre a alegria vai ter espaço para estar ali ou vai ajudar de fato. Tem um outro momento também que aparece essa troca aí da alegria e tristeza, que é quando elas vão analisar algumas memórias da Riley, e aí estão olhando uma memória muito feliz.
A memória feliz é ela com o pai e a mãe, e ela se sentindo muito amada, eles num momento de conexão, num momento de família. E aí a gente olha, nossa, como a alegria é importante, olha a alegria ali, olha as emoções boas de sentir, as emoções positivas ali. E aí algo acontece que eles voltam um pouquinho assim, né? Vamos ver o que que aconteceu que levou a esse momento de alegria. E aí aparece a Riley com os amigos e aí ela tem uma situação de frustração, uma situação triste. E aí, por causa dessa frustração, por causa desse momento difícil e triste, é que a Riley tem o amparo dos pais e tem a conexão ali dos pais. E aí, portanto, pode viver um momento feliz. Então, o filme consegue ilustrar, exemplificar essa interposição das emoções e o quanto que a gente às vezes supervaloriza algumas emoções e esquece da importância das outras, até para esses momentos felizes e agradáveis e tão importantes. E aí, pensando nisso, preparei duas frases para compartilhar com vocês com relação a gente aprender a acolher as emoções, tanto as que a gente julga como boas, quanto as que a gente julga como ruins. É o mesmo sol que derrete a cera e seca a argila, e a outra, dias de tempestade nos fazem valorizar os dias de sol. Então, para a gente poder lembrar que não são só momentos felizes que importam na nossa vida. Os momentos tristes, os contrastes também são essenciais, inclusive para a gente conseguir reconhecer o que é um momento feliz, quando a gente está vivendo um momento feliz, para a gente poder ter esse contraste do noite e dia, tempestade e sol, para que a gente consiga viver dentro do contraste. Essa vida com só alegria, esse perfeccionismo emocional é uma utopia e é importante que a gente consiga dançar, né, dos ritmos diferentes que as emoções vão nos convidar a dançar. Um outro ponto muito importante do Divertidamente é a relação com as memórias. E aí, além do que eu falei para vocês, do afeto e da emoção que cada memória está relacionada e conectada, a gente também vê no filme o que eles chamam de memórias base. É um círculo que tem no painel de controle do Divertidamente, onde ficam ali as emoções principais, e onde em momentos especiais aquele painel aparece. Então, são algumas poucas memórias que ali no filme eles explicam que são as memórias que formam a personalidade, que a gente pode entender que são as memórias que constituem os valores, que constituem o que é importante na vida de cada um de nós, né, na vida da personagem principal. Então eles chamam, né, essas memórias principais como ilhas da personalidade, e aí são ilhas muito especiais, que no caso da Riley são a ilha da bobeira, a ilha da família, a ilha da amizade, a ilha da honestidade, e que essas ilhas são formadas pelas memórias base. Então, memórias que foram muito consolidadas, feitas muitas e muitas vezes, repetidas vezes, né, que formaram esses valores, essas partes importantes da vida e da personalidade dela. Seria tão mais fácil se a gente pudesse entrar na nossa cabeça e ver as ilhas que a gente tem lá, né? Mas na vida real a gente precisa descobrindo com a vida, com o processo de terapia, com o processo de autoconhecimento, quais será que são as nossas ilhas, né? E aí eu deixo essa reflexão para vocês. Se vocês pudessem ter acesso, metaforicamente falando, às ilhas das memórias base e dos valores de vocês, quais será que seriam os temas principais? Se a gente fosse pegar 5 ilhas aqui, quais será que seriam os temas essenciais e principais da vida de cada um de vocês? Será que seria família, amizade, bobeira, honestidade, como as ilhas da Riley? Ou será que teriam outros pontos importantes e fundamentais da vida de vocês? E aí estão os valores, né? Aí estão questões muito fundamentais que têm a ver com a nossa história de vida e que o Divertidamente consegue mostrar desse jeito tão fácil e tão gostoso da gente poder acompanhar e compreender. Além de tudo isso, Divertidamente nos ajuda a ver que as emoções podem ser confusas, atrapalhadas, podem gerar um mal-estar nas relações e na forma que a gente expressa, e que tá tudo bem, porque é assim mesmo, é nossa tarefa ao longo da vida aprender a se relacionar com as emoções e aprender a lidar com o que está nos acontecendo
do jeito que a gente pode, conseguindo, claro, que aprimorar com o passar do tempo, mas também com muita autocompaixão com os nossos erros, com os nossos momentos de impasse e com a hora que as nossas emoções vão falar mais alto e não tem jeito, é isso aí. Uma outra lição do Divertidamente é que a gente integre todas as partes do nosso ser, então nossas memórias, as pessoas que são importantes para nós, as nossas emoções, para que a gente consiga viver de forma plena e conectada, tanto com o que acontece à nossa volta e as situações, quanto com o que acontece dentro de nós, que a gente consiga integrar tudinho para que a gente possa ter mais leveza também na nossa vida. Um outro aspecto do Divertidamente é com relação à mudança. Então, mostra já desde a primeira cena a mudança da família para uma outra cidade. E aí também a nossa primeira impressão é: nossa, tá tudo tão bem, e agora vão mudar, e agora vai vir problema, e agora por que isso? Por que que não ficaram na cidade antiga? E também o filme nos mostra a importância de poder abraçar as mudanças, a importância da gente estar ali com flexibilidade emocional e cognitiva para lidar e aprender e crescer a partir do que vai mudar na nossa vida, porque a mudança é a única certeza, né, da vida e a mudança faz parte da vida. A gente precisa conseguir lidar de um jeito saudável com ela, porque vai chegar, vai bater na nossa porta, às vezes intencionalmente, às vezes não intencionalmente, né, compulsoriamente, a gente vai ter que mudar e aí cabe a nossa resiliência e o nosso jogo de cintura para mudar e o Divertidamente mostra essa relação com a mudança de uma forma muito saudável e importante também. E além disso, eu queria saber de vocês, quais são os pontos aí do Divertidamente que tocaram mais vocês? Quais foram os insights importantes que vocês tiveram assistindo o filme? Eu já olhei esse filme várias vezes, assisti de novo e cada vez que eu assisto, eu consigo perceber coisas novas, eu consigo prestar atenção em alguns pontos. É um filme que para mim tem muita riqueza, não é à toa que ganhou tantos prêmios, porque tem uma originalidade e um requinte, um capricho tão importante, tão bonito na entrega dos conteúdos e no próprio enredo, no próprio roteiro, que acho que olharia mais 1000 vezes e veria coisas novas. Então quero saber o que que vocês encontraram, o que que tem de especial aí para vocês no Divertidamente. Se vocês ainda não assistiram, por acaso, enfim, vale a pena assistir com esse olhar e aí depois voltem aqui para comentar. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero compartilhar algumas frases do Divertidamente com vocês. Então, a alegria diz: com toda essa confusão, você continuou essa garota alegre. Chorar me ajuda a espairecer e esquecer os problemas da vida. Esse é o medo, ele manda bem no quesito segurança. Esse é o raiva, ele se preocupa com possíveis injustiças. Estou nervosa, mas estou mais animada. E a última, mas se você sorrir comigo, vai ajudar bastante. Muito obrigada pela tua companhia até aqui. Se tu ainda não for inscrito no canal, fica o meu convite para que tu te inscreva e deixa teu like nesse vídeo. Se vocês tiverem sugestões de outros filmes, séries, para a gente poder debater e pensar juntos aqui, analisar juntos, é só deixar nos comentários que eu vou ler cada um deles. Um super beijo e até o próximo vídeo.